Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Não Ele pode fazer o que ele fere. quiser. Quantos bebês tinha na Arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na Arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, um contra juízo quem? de Deus contra um povo perverso, Sim, né? inclusive os bebezinhos, Inclusive os bebezinhos. que nunca tinham feito nada. O calvinismo é colocado acima de qualquer coisa. E, infelizmente, isso é um problema de muitos irmãos presbiterianos. Então, o supralapsarianismo, para mim, é uma heresia. Para mim, é um problema grave. Dizer que Deus decretou todas as coisas. Tudo está decretado por Deus. Para mim, é um problema. Porque um Deus que decretou tudo não pode mandar profeta, né? Um Deus que decretou tudo não pode socorrer. Porque ele está socorrendo por quê? Se ele que decretou. O pastor César Cavalcante fez duras críticas ao calvinismo. Ele colocou o calvinismo como algo absurdo por ser um determinismo por parte do nosso soberano Senhor. Ele critica que o calvinismo desconsidera a liberdade e responsabilidade humana, sugerindo que esse determinismo compromete totalmente o agir, o mover do ser humano pecador. Logo aí teremos um problema sério, porque se o calvinismo faz essa interpretação incorreta da Sagrada Escritura, significa que desde o tempo da história da igreja já ocorre um erro. Desde Agostinho, passando por Lutero, João Calvino, a igreja estava o tempo todo errando. Mas onde está o erro nessas falas do pastor César? Onde está o seu erro teológico? O erro teológico estaria no calvinismo? Porque esse é um ponto importante e um aspecto que muda totalmente a doutrina da salvação. O argumento contra o calvinismo, ele caminha geralmente por esse lado. Geralmente é sempre pensado dessa forma, né? Se Deus ele decreta tudo, então o ser humano ele não tem liberdade. Ele não é livre, o ser humano não é livre. Porque Deus já decretou tudo, então a gente não tem nem mais o que fazer aqui. Se Deus controla tudo, seria um ponto ainda mais complicado em jogo. Deus seria responsável pelo pecado. Então, aí que entra o grande problema, e por que muitos já chamaram até o calvinismo de calvinismo, dizem que é doutrina demoníaca. Mas onde está a lógica disso? Será que isso de fato é verdade? Será que é isso que o calvinismo prega? Ou eles estão partindo de um pressuposto errado? Será que a soberania de Deus ela é imediatamente oposta à responsabilidade humana? Se haver soberania de Deus, não há responsabilidade humana? É isso que acontece na prática? Como que a Bíblia aponta isso? Como isso é mostrado para nós na Bíblia? Verdade sobre esse tema. A primeira verdade, Deus é soberano sim, porém sem ele mesmo ser autor do pecado. A Escritura deixa bem claro que Deus sim, ele decreta todas as coisas, ele tem os seus decretos. Mas de forma alguma Deus ele é autor do pecado. E o homem, e além disso, o ser humano sim, ele é responsável pelos seus atos. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13, fala que Deus não tenta a ninguém. Interessante quando nós falamos do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, porque ele faz uma relação ao que tem nos debatido em alguns vídeos que eu vou deixar no carro, que quando falam que atração não é pecado, porque
Deus a ninguém tenta, porém cada ser humano é tentado por sua própria cobiça, porque a natureza humana é pecaminosa. Logo, Deus, ele decreta para trazer juízo. Porém, o homem em si, já existe este mal, essa natureza pecaminosa dentro do homem. Interessante que quando Absalão, Deus decretou que Absalão iria cometer atos pecaminosos, atos luxuriosos, e todo Israel veria. Ele decretou isso, ele falou para Davi por meio do profeta, dizendo que você fez às escondidas, porém ele faria para todo mundo ver. Ele decretou. Ele fez isso porque Absalão, ele obrigou Absalão? Não, isso já estava na natureza pecaminosa de Absalão. Então Deus, ele não leva o homem ao pecado, ele tira quando ele quer. Porém, a inclinação do homem já é para o mal. Só que ele só usa aquele propósito, ele só usa este mal que há no homem para cumprir seu propósito. Na Confissão de Fé de Westminster, diz que Deus, ele ordena todas as coisas, ele tem os seus decretos, porém sem ser o autor do pecado e sem violar a vontade de suas criaturas. Tudo está no controle de Deus, até o pecado do homem, ele está no controle para Deus cumprir um propósito, exercer juízo ou não, ou para como fez com Jonas, mesmo contrariando a vontade dele, quando ele quer impedir o pecado, ele impede, mas quando ele quer cumprir a sua vontade, ele vai lá e toma, como tomou Paulo, o apóstolo Paulo, como derrubou Paulo de um cavalo. O que o calvinista faz? O calvinista fala assim, olha, tem aqui o texto A, que é o texto sobre a responsabilidade humana. E tem aqui o texto B, que é o texto sobre a soberania de Deus. O que o calvinista faz? O calvinista é verdadeiro, o estudioso. O que ele faz? Ele olha para os dois, ele não consegue conciliar. Ele fala o que então? Ele dá a mão para os dois, ele pega na mão da soberania, ele pega na mão da responsabilidade e fala assim, olha, eu não sei unir vocês dois, mas vamos ser amiguinhos e vamos caminhar? Portanto, a vontade humana, ela é livre em um certo aspecto, que seria aquilo que é chamado na teologia de livre agência, porém é uma vontade escravizada já. A vontade humana, ela existe, mas por conta dessa natureza pecaminosa, o homem não faz escolhas reais. Mas ele tem a livre agência ainda, ele não tem esse livre-arbítrio que seria realmente uma liberdade maior. Mas existe a livre agência. Porque a vontade por si só, ela já não é neutra, ela já é fruto de uma cobiça, de um pecado. Quem pratica pecado é escravo do pecado. João 8,34. Em Romanos 8,7 fala que a mente e a carne não podem se submeter a Deus. 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não pode compreender as coisas. Logo, o homem, ele perdeu totalmente a capacidade de querer qualquer bem espiritual. O ser humano, por si só, ele não procura o bem espiritual. Logo, o homem não pode escolher por si mesmo. A verdade, uma vez, é que é a graça que Deus derrama por nós que produz fé salvadora. Romanos 2, versículo 8, fala que a fé, ela é um dom de Deus. Não vem de nós. Ela é dom de Deus. Deus, portanto, dá fé ao homem para que o homem creia. Para que o homem creia. Logo, a decisão final, ela não está no homem, mas sim na soberania, mas sim na maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A crítica ao calvinismo tenta proteger a liberdade humana, mas acaba sacrificando a vontade de Deus e colocando Deus como um Deus fraco, um Deus que não tem controle sobre tudo e menospreza a graça. Portanto, a natureza pecaminosa do homem, ela impossibilita totalmente ele de responder com fé e buscar a salvação. A graça, ela é um dom divino. Cristo é a obra suficiente e necessária. Fé
é um dom concedido por Deus. Resumindo o vídeo de hoje, o pecado, ele é fruto da natureza corrompida do ser humano. A graça, ela é um dom que parte de Deus. Cristo é obra necessária e suficiente para a salvação. Fé, ela é concedida por Deus. E o novo nascimento é a transformação, é uma obra transformadora de Deus no homem. Agora eu gostaria de fazer o convite para que você assistisse esse vídeo que está aparecendo.